Pode ser mais uma vez para os irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos, em primeiro lugar, agradecer ao pastor Paulino por esse convite, que é algo muito precioso, ministrar a palavra de Deus. E agradecer a companhia da minha família, que é a minha comitiva particular, está sempre comigo. Agradecer a companhia, saudar os irmãos com a paz do Senhor profundamente, com essa paz que transcende todo o nosso entendimento. Amém, irmãos? Muito obrigado pela oportunidade. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jeremias 29, 11. Um texto muito importante. Nós vivemos um século de muitas informações. Hoje é muito fácil as pessoas criarem as suas próprias opiniões, suas convicções. E eu, brincando com um amigo, ele me perguntou qual era a maior cadeia do homem, a maior prisão do homem, e eu, de uma forma desinteressada, eu disse para ele: olha, a maior cadeia do homem, a maior prisão do homem se chama a convicção. A convicção levou no passado e leva nos dias de hoje as pessoas a perderem muitas oportunidades, porque se tornam convictas. Primeiro, elas observam, depois pensam, depois formam uma opinião e depois se tornam pessoas convictas e se tornam escravas das convicções. Biblicamente, nós temos o caso de Rubens, filho de Jacó, que era o primogênito de Jacó. Rubens jamais perderia essa primogenitude. Ele era o filho mais velho, o primeiro filho de Jacó. A primogenitude era uma herança garantida por lei e por tradição. Mas quando Rubens ele viu o último filho de Jacó nascer, que deveria se chamar Benoni, ou seja, filho do meu sofrimento, inclusive a mãe morreu nesse parto, mas ela, diante do sofrimento do parto, ela mesma deu o nome de Benoni. Mas Jacó correu e mudou para Benjamim, filho da minha destra, da minha força, da minha mão direita. Quando Rubens viu que o pai tinha mudado o nome da criança, ele pensou: perdi a minha primogenitude. Depois ele amadurece a ideia da perda da primogenitude. A Bíblia não fala, mas Rubens, ele deve ter comentado várias vezes com várias pessoas diferentes sobre essa questão. Mas a lei garantia, a tradição garantia a ele o direito à primogenitude. Depois que ele transforma essa ideia numa convicção, ele bota tudo a perder. Porque ele toma a concubina de Jacó, do pai, e se deita com ela. Foi isso que levou Rubens a perder a primogenitude. Esse ato depravado foi que levou Rubens à perda da primogenitude. Então ele foi vítima da própria convicção. E hoje nós temos pessoas convictas de que nada funciona, de que nada dá certo, de que ela não nasceu para isso, de que ela não pode isso, ela não vai alcançar isso. Depois que as pessoas se transformam, depois que elas transformam esses pensamentos em convicções, a vida dela se torna muito difícil, porque entra a desesperança. Salomão falou que a esperança tardia leva o coração a ressecamento. A esperança que se tarda torna o coração ressecado. O caso dos babilônicos, acreditavam, eles saíram da Judéia, o povo de Israel foi para a Babilônia,
em cativeiro. Eles acreditavam que ficariam 3 anos na Babilônia, mas Deus tinha mandado dizer que eles ficariam lá 70 anos. Ananias, o profeta do rei, foi quem profetizou isso. Jeremias capítulo 5, 31 diz o seguinte: os profetas profetizam mentiras, e os sacerdotes governam a seu bel prazer, e o povo gosta disso. O povo preferiu o tempo de 3 anos aos 70 anos que Deus tinha mandado Jeremias profetizar. Se passaram 50 anos e eles continuaram em cativeiro, eles começaram a se entristecer. Aí foi lá Ezequiel profetizar em 37 de Ezequiel sobre o vale dos ossos secos. Aqueles ossos secos foi a falta de esperança que fez com que aquele povo que estava na Babilônia perdesse das vidas. Então a esperança é tudo. Nós temos que acreditar nas verdades de Deus, não transformar ideias, pensamentos em convicções. Há muitas verdades hoje relativas, irmãos. Hoje a relatividade tem tomado conta do cenário. As verdades, o que é verdade, não está sendo muito ouvido, não está sendo muito falado. Então são verdades relativas, não são autênticas. Eu vou compartilhar com irmãos o que essas coisas, o que Naamã perderia por causa da própria convicção. Amém, irmãos? Nós temos um Deus onisciente. Você acha que você está aqui nesta noite por quê? Deus conhece as suas questões. Deus sabe das suas questões. Eu costumo dizer que crente não tem problema, crente tem questão. Paulo falou: se morrer para ele é lucro, é ganho. Morrer é ganho, é lucro. E o que é que pode ser mais importante do que a vida? Ele diz: olha, morrer para mim é lucro. Estar com vocês me traz felicidade, mas se eu partir do Senhor, é lucro. Então nós temos um Deus onisciente que nos oferece vida eterna e que conhece as nossas dificuldades, sabe por aquilo que a gente está passando. Cada um de nós que estamos aqui, Deus está atento às nossas questões. Ele sabe de tudo. Então vamos falar da onisciência de Deus. Naamã tinha um propósito, mas Deus tinha 2. Naamã entrou em dificuldade por causa do segundo propósito de Deus. Naamã não entendia bem o que Deus poderia fazer por ele. Então vamos ler Isaías 29, 11. Jeremias, desculpa, perdão. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Texto conhecido, nós conhecemos esse texto. Amém, irmão? Então vamos lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Amém. Pode se sentar, irmãos. O texto que fala sobre Naamã, que é o personagem bíblico, que nós vamos falar sobre ele, está em 2 Reis, capítulo 5. Os irmãos podem, se quiserem acompanhar. Naamã era um grande general sírio, era uma pessoa muito evidente, era uma pessoa de destaque. A história de Naamã sempre me chamou muita atenção. Primeiro porque Naamã era sírio e não era judeu. Isso nos mostra que Deus tem controle de toda a história. Toda a história. Deus está no controle de tudo. Porque às vezes julgam-se que Deus está no controle da igreja, que Deus está no controle de Israel e que Deus virou as costas para o mundo. Não, Naamã era sírio, não era judeu. E a Bíblia diz que Deus concedia à Síria, que foi uma das maiores potências do mundo, as vitórias. Concedia Naamã.
Então, Naamã era um homem evidente, era uma pessoa assim, de destaque, que chamava-se muita atenção. A Bíblia diz que Naamã era um homem leproso. Mas aqueles que não sabiam disso, Naamã era um homem que toda mãe queria ter como gênero. Toda mãe queria ter Naamã como gênero. Porque Naamã era um general que depois de Ben-Hadad na Síria, era Naamã quem dava as ordens. Então ele era um grande guerreiro, que se destacava muito, era um campeão. Os pais, quando viam Naamã nas ruas, eles diziam para os seus filhos: olha, você tem que ser igual Naamã. Igual Naamã. Tem que ser assim. O meu sonho é ter um filho assim, igual esse general Naamã. As pessoas na rua não olhavam nos olhos de Naamã. Tinham medo, tinham pavor de desagradar Naamã. Já pensou que você olha nos olhos de Naamã, ele cisma com você, você perde a sua vida. Então Naamã era uma pessoa assim de muito destaque. Isso, até a gente chegar no Jordão, depois vamos entender melhor. Uma das conjecturas que eu tenho é que o grande general Naamã não quis também mergulhar no Jordão, porque ele precisaria tirar a roupa. Ele teria que tirar a armadura dele. Sabe quando você é uma coisa por fora e outra por dentro? As pessoas viram Naamã por fora. Você viu Naamã coberto por aquela vestimenta de grande general. Toda aquela armadura, assim que ele era visto. Mas chegando no Jordão, ele precisaria tirar aquelas vestes, tirar a roupa, se despir. Olha, o termo é se despir. Aí as pessoas veriam um Naamã leproso. E Naamã tinha medo disso. Naamã temia isso. Irmãos, tem pessoas que chegam na igreja, entram, cultuam 2, 3 horas e voltam para os seus lares da mesma maneira que entrou. Doentes. Porque as oportunidades que tem de se despir diante de Deus não são aproveitadas. As pessoas ficam com seus olhos abertos. Deus é transcendental. Uma oração é uma coisa muito séria. Aprenda isso. Uma oração é algo muito sério. Se você não aproveita bem os momentos que se tem de orar, de entrar na presença de Deus e tomar posse daquilo que você quer, abrir a mão de Deus, não podemos tratar Deus como aquela moça da padaria que nos serve o pãozinho de manhã. Deus transcende todo o entendimento. No exército é assim. Quando o soldado chega diante do tenente, ele firma o corpo, fecha as pernas, bota o corpo rígido e bate continência. Deveria ser assim na presença de Deus, mas não é. Imagina Deus. Então Naamã, ele temia que as pessoas vissem que ele era um homem leproso. E Deus é interessante, era costume do povo de Israel rasgar as vestes em momentos de amargura, de tristeza, de agruras profundas, amarguras profundas. Era costume rasgar as vestes. Rasgava-se as vestes no peito, olhando para o céu. Isso é sinal de profunda amargura. Mas Deus diz assim: rasgai os vossos corações e não vestes. Então,
momentos de oportunidades ímpares, porque podemos não ter mais essa oportunidade. Momentos de rasgar as vestes, rasgar o coração na presença de Deus, tem que ser aproveitado. Naamã temia isso. Por isso que ele não quis ir no Jordão. Ele veio com uma história de que havia na Síria rios mais limpos do que o Jordão. Não posso ir para a Síria, lá tem rios mais limpos, o Farpar, o Abana. Ele queria ir para a Síria, mas o grande motivo de ele estar no Jordão era o povo, a população que acompanhava ele aonde ele fosse. Já pensou? Para um minuto para pensar nos olhares das pessoas que vivem aquele grande, que veriam aquele grande general, aquele grande homem leproso. Para vocês terem uma ideia, o leproso tinha que se vestir com veste de leproso e andar pelas ruas quando necessário, anunciando a sua lepra. Lá vai o leproso, sai da frente. A lepra era uma situação terrível, terrível, e Naamã teria que se mostrar leproso. Mas Deus dava a vitória à Síria por meio de Naamã. Aí eu fiquei pensando, como pode Deus fazer de Naamã um homem tão grande, tão poderoso, e ao mesmo tempo pôr aquele sujeito leproso? Por que Deus faria isso? A Bíblia fala em Tiago 1,12 que bem-aventurado é o varão que é provado, e sendo aprovado, receberá o seu prêmio. Tiago 1,12. Talvez você esteja passando por uma prova. Que nem você mesmo esteja entendendo. Nem você mesmo está entendendo. Como pode Deus ter me abençoado sempre tanto e ter me colocado agora nessa prova? É uma resposta que você vai encontrar em você mesmo. Então, Deus coloca Naamã no topo da cadeia e ao mesmo tempo faz dele um homem leproso. A Bíblia fala que ele era um homem respeitável, era um homem admirável. O próprio rei da Síria, que se chamava Ben-Hadad, arrastava Naamã para os templos, fazia da companhia de Naamã prioridade. Mas Naamã, a Bíblia fala, ele era leproso. E numa dessas investidas, incursões, que eles falam, os militares falam incursões, contra o povo de Israel, ele era um israelita. Meu irmão, a Bíblia fala assim, quem semeia, Salmo 126, 5. Deixa eu ver para me lembrar. Salmo 126, 5. Nós vamos falar daquela israelita que a Bíblia diz que era pequenina, uma jovem pequena. Olha quanto altruísmo eu encontrei naquela moça. A Bíblia fala que se você sendo abastado de finanças não se compadece da dor da pessoa alheia, como poderei eu dizer que Deus habita em vós? Olha quanto altruísmo naquela menina. Olha quanta compaixão, quanta misericórdia. Naamã levou aquela moça cativa. Ela saiu do convívio da família, deixou os pais para trás, deixou os irmãos para trás. E olha que o judeu preza a família. Olha, eu vou me unir aos meus antepassados. Eles morriam com satisfação. Quando Moisés se despediu de Arão olhou para ele e falou assim: eu espero você. Moisés falou: eu já vou, espera só um pouquinho. Então eles tinham alegria até na morte. Quanto altruísmo.
Naamã leva a cativa, bota dentro de casa, ela vai trabalhar como serva. Naamã levou ela para servir a família dele, tirou ela do convívio dela e colocou na casa dele para servir a família dele. E ela disse para a mulher de Naamã: se o meu senhor, que era Naamã, olha, ela chama ele de senhor, ela se dirige a ele como senhor. Se o meu senhor estivesse em Samaria, o profeta curaria ele. A grande questão de Naamã é que ele pediu carta à bem-andade e foi lá para Samaria e se apresentou ao rei Jorão. Mas a menina falou que tinha que procurar o profeta. É o caso de muitas pessoas. O profeta está aqui, queridão. É o profeta aqui. Naamã, em vez de se apresentar a Eliseu, o profeta, que curaria ele, foi procurar o rei. Deus não chama rei, não. Deus chama reis e chama profeta. Existe muita diferença entre um rei e um profeta. As coisas que os profetas alcançam diante de Deus não são para reis, não. Mas Naamã foi um rei. Chegou lá, procurou Jorão e Jorão rasgou as vestes, porque foi tomado de amargura, de tristeza, e falou: sou eu Deus, por acaso? Tudo isso, aquela jovem entende. Vou ler aqui no Salmo 126, 5. Alguém achou aí, irmão? Os que semeiam com lágrimas vão colher com cantos de alegria. Aquela moça, ela não olhou o estado que ela estava, não. Ela não se preocupou com isso. Ela se preocupou em semear a palavra de Deus. A Bíblia diz que o justo vai florescer no deserto. Lugar de florescer é no deserto? Alguma planta pega em terra seca, mas o justo floresce. Então, meu irmão, não importa o que você esteja vivendo, floresça, dê frutos. Aleluia. Sabe que o primeiro mandamento de Deus é dar fruto? O primeiro mandamento foi: dê frutos, frutificar, dê frutos. Não importa a situação que você esteja, não importa o que você esteja vivendo, dê frutos. Eu ando pela cidade de Pinheiral e morro aqui diante de Deus se estiver mentindo. Eu ando como se a minha vida tivesse uma maravilha. Todo mundo quer conversar comigo. A minha mulher mandou comprar uma margarina 9 horas da manhã, eu volto 7 horas da noite para ela. Toda derretida, encebada, ela ainda fica comigo. Todo mundo quer falar, todo mundo quer conversar. Eu às vezes estou chorando por dentro, estou me moendo por dentro. Porque tem coisas que humanamente é difícil para a gente encarar, mas eu estou sorrindo, estou pregando a palavra, estou lançando palavras, estou semeando, estou investindo no reino de Deus. Eu sou vendedor e preciso vender, mas vendo muito pouco, porque falo demais. Eu evangelizo mais do que vendo. Se eu vendo é pela misericórdia mesmo. Os clientes falam: todos me chamam de irmão Carlos. Até o que vende pinga lá no Jonas, lá do Parque Maíra, até o Jonas do Parque Maíra me chama de irmão Carlos. Eu fico feliz, mas estou semeando. Não deixe de semear. Vamos ver essa igreja cheia. Amém. Quem quer ver essa igreja cheia? Amém. Aleluia. Então aquela menina, a pequena israelita, ela semeou na vida de Naamã, de grande general Naamã. Naamã pegou carta com o rei Ben-Hadad e partiu para Samaria. Olha o detalhe: quando chega lá, ele procura Jorão, que era o rei da Judeia, rei de Samaria, o rei de Israel. Mas a menina tinha dito: procure um profeta. Minha irmã, outro dia eu estava no ônibus, sentou um cara do meu lado, eu nunca tinha visto ele na minha vida. Eu nunca tinha visto ele na vida. De repente ele começou a conversar, só dei um bom dia. Ele falou o nome do pai, o nome da mãe, falou a cor dos olhos da esposa dele, falou que a sogra dele
dele era isso, que fulano era aquilo, e foi se entregando, foi se abrindo. Eu fiquei olhando assim para ele, a facilidade que as pessoas têm de abrirem as suas vidas, assim, em momentos errados, com pessoas erradas. Foi isso que Naamã fez. Ele procurou Jorão, e Jorão, o rei, ficou olhando para ele, indignado, porque não podia fazer nada para ele. Por que você, às vezes, entrega para um, e quando chega aqui na presença de Deus, que é aquele que vai te trazer solução, que vai resolver suas questões, que é aquele que vai te ouvir, que quer te ouvir, que quer te dar atenção, que quer o melhor para você, que tem o melhor plano para você, que tem para você os melhores caminhos, você não entrega. Por que você sai daqui da casa do Senhor, às vezes, mudo do jeito que ele entrou? Eu fiquei olhando para aquele moço, ele me chamou muita atenção, porque em coisa de 10 minutos, eu já conhecia a vida dele toda. Eu já sabia de tudo. E às vezes a gente observa que as pessoas são tímidas. Os tímidos não herdarão o reino do céu. Talvez seja por isso. Porque quando você precisa entregar para Deus, você não entrega. Você se intimida. Tem pessoas que se intimidam até com a companhia que está ao lado dela. A pessoa fica com vergonha de saber, de ouvir na tua oração, que você saiu de casa e não deixou a dispensa vazia. Que você tem alguém enfermo em casa com uma doença muito grave, que você precisa da ajuda de Deus, da ajuda divina. Hoje é o momento disso, porque ninguém mais resolverá as tuas questões, senão Deus. Então Naamã procura Jorão rapidamente indignado. Só Deus para curar esse leproso? Eles iam ficar sabendo. Olha, quantas pessoas tem aqui? Deve ter umas 30. Talvez esse culto aqui não esteja de acordo para você, porque tem pouca gente. Quando eles iam ficar sabendo, manda Jorão mandar Naamã até ele. E ele é incisivo quando ele diz: aí ele saberá que aqui tem profeta. Creia, irmãos, você não está aqui à toa, por acaso não. Aqui tem profeta mesmo. Aqui tem homens de Deus que vendem as suas vidas nos altares. Ou seja, que coloca a sua vida no altar, que ora, que intercede, que busca. Eles precisam da sua confiança para poder fazer mediação entre a sua vida e as bênçãos de Deus. Eles são diferenciados, creia nisso. Eliseu falou: aqui tem profeta, aqui tem profeta de Deus vivo. Manda ele para cá. Só que a questão foi que quando Naamã chegou lá, ele já veio dando o culto. Olha o que ele falou. Vamos ver a parte que ele chega lá. Aí levou o ouro. Aqui. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá. E lave-se 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes. Orgulho, vaidade, tem 7 vezes. Cada mergulho que Naamã dava era um passo que ele dava na vaidade, era um passo que ele dava no orgulho. Cada mergulho que Naamã dava era um passo para frente também que ele dava na intimidade com Deus, porque ele se tornava menos orgulhoso, menos vaidoso. E quando a gente se torna menos vaidoso, menos orgulhoso, menos cheio de si, nós nos tornamos cheios do Espírito Santo. E Paulo fala: não fui embriaguez com vinho que há contenda, pecado.
antes enchei-vos do Espírito Santo, santidade. Quando nós abandonamos o pecado, nós nos enchemos automaticamente de santidade. Veja quanto é importante. Naamã tinha que ir no Jordão. Aí Eliseu manda ele ir no Jordão e diz aqui, sua pele será restaurada e você ficará purificado. O fato de Naamã ter levado 300 quilos de prata para oferecer ao profeta, isso já mostra que a vida dele inteira foi uma luta contra a lepra. Lembra da viúva? Do fluxo de sangue? Aquela mulher não tinha dinheiro para gastar. Sempre foi assim. Naamã levou talvez tudo que ele tinha. Talvez fosse a última esperança dele. Mas Naamã chegou diante de Eliseu e já veio ditando regras. Naamã, a Bíblia fala, no versículo 11 de 1 Reis 5, diz, a Bíblia fala, mas Naamã ficou indignado. Porque os olhos de Naamã não estavam no Deus vivo. Ele estava mais fito em Eliseu. Ele esperava mais de Eliseu do que do próprio Deus. A Bíblia fala, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé, o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da minha enfermidade e me curaria da lepra. Você veja que momento. Então Naamã, ele quer ditar a regra do culto. Ele quer que o culto seja de acordo com a própria vontade dele. Quantos cultos nós não frequentamos? Cultos com igrejas vazias, sem guitarrista, sem tecladista, mas que Deus está disposto a operar milagres, fazer maravilhas, curar enfermidades, restaurar a família, cortar laços, vínculos com vícios, com pornografia, com fornicação. Nós fazemos culto. É a nossa busca, é a nossa adoração. Naamã diz que está errado. Talvez esse culto não esteja bom. Eu sei que muitos, aliás, eu não sou nenhum assim, um pregador, gosto mais da área do ensino. Mas tem cultos que não agradam a gente. Todo culto tem que ser bom. Todo culto tem que haver busca. Todo culto, meu irmão, pensa. Retrocede no passado, vai contra o Espírito Santo. Há quanto tempo as lágrimas não rolam no teu rosto? Quanto tempo faz que nos tornamos cristãos nominais? Era tão bom, né? Quando nós orávamos, as lágrimas caíam no rosto. Então Naamã chega lá. Aí ele mostra o quanto ele era vaidoso, o quanto Naamã era soberbo, quanto orgulho havia em Naamã. O Jordão nasce lá no Monte Hermon, lá em cima, a 2.850 metros de altitude, acima do nível do mar, e vai morrer lá a 392 metros. O Jordão quer dizer aquele que desce. O significado da palavra Rio Jordão é aquele que desce. Nós precisamos, assim como Naamã, descer na presença de Deus. Jeremias diz, bote a tua boca no pó, talvez haja solução. Eu conheço pessoas. Naamã saiu daquele rio depois dos 7 mergulhos tão transformado que ele pediu perdão pelos pecados ocultos. Ele precisava estar com o rei Ben-Hadad
E bem verdade, tinha um Deus chamado Renon que ele servia, e que às vezes que ele ia para o templo de Renon, ele levava Naamã junto dele. E Naamã pediu perdão a Eliseu, antecipadamente, que o Deus vivo de Israel, ele declarou que em nenhum outro lugar haveria um outro Deus, somente o Deus de Israel. Naamã precisava daqueles 7 mergulhos. Naamã precisava entender que Deus queria não somente curar a lepra, Deus não queria só sarar o corpo dele, não. Vocês sabem que tem irmãos que não se falam? Como que eu vou entrar no céu com você, Vara, se eu não te amar? Tem irmãos consanguíneos que não se falam também. Tem irmãos de igreja que não simpatizam uns com os outros. Como é que pode isso? Tem irmãos que passam pela rua e não se saúdam com alegria. É difícil, às vezes, encontrar um sorriso no crente. Eu estou falando isso porque Deus queria curar Naamã. Deus queria curar não só a lepra de Naamã. Talvez a lepra é o que tenha levado a Naamã ficar curado do espírito, da alma, do interior. Deus não queria curar somente a carne, queria curar a alma também. Deus queria salvar Naamã, tirar Naamã daquele estado deplorável de enfermidade física, mas queria tirar de Naamã a idolatria, o paganismo, a vaidade, o orgulho, porque os pecados fazem divisão, fazem separação entre Deus e o homem. Olha, onde a pessoa tem que estar com a cabeça para ela entender que os pecados, quem vive no pecado, não pode estar caminhando com Deus. A Bíblia fala em Isaías: os vossos pecados é quem faz separação entre vossas orações e o trono de Deus. O que Naamã precisava entender também é que naquele rio Jordão, a pessoa jogava tudo. Jogava sofá velho, geladeira passava boiando, cocô de cachorro, tinha xixi, tinha de tudo naquele rio. Por isso que ele reclamou também. O rio é muito sujo, mas o que ele precisava entender, o que nós precisamos entender, é que o nosso estado diante de Deus é o que menos importa. Porque o Naamã tinha, o Jordão tinha um significado. Deus tira o homem da sardinha. Deus tira o homem do rio sujo. Deus, ele resgata o homem de uma vida de pecado. Porque Naamã falou: esse rio Jordão é sujo. E quantos de nós nos vivemos uns outros no passado, na sujeira? Deus, ele é um Deus que resgata com mão forte. Tira o homem do pecado, da prostituição, da fornicação, da heroína, da cocaína, do LSD, do alcoolismo. Deus é aquele que tira o homem que está levando a família à destruição, que restaura a família, que restaura a casa. Deus é um Deus que não importa o tamanho da gravidade, da seriedade, da enfermidade. Deus cura, Deus levanta. Naamã precisava entender isso. Agora ele precisava ter uma alma pura. Quando eu falei para o meu filho, eu acho que meu filho, Deus vai eternizar a alma. Deus não eterniza o Espírito Santo. Ele já é eterno, é Deus. E o Espírito do homem vai voltar para Deus quando a gente partir do Senhor. E vai sobrar o quê? Que a carne putreficou. O Espírito do homem volta para Deus. O Espírito Santo é eterno. Sobra o quê? Sobra a alma. A tua alma tem que estar ligada com Deus, abraçada com Deus, com o Espírito Santo. É porque
porque é o Espírito Santo que vai eternizar ela. Então ela precisa estar leve, sem rancor, sem ódio, sem mágoa, sem tristeza, sem idolatria, sem egolatria, sem antropocentrismo, sem vaidade, sem soberba. É isso que a igreja precisa. É isso que Deus quer para você. Talvez o que você esteja vivendo hoje possa ser um projeto de Deus para tornar realidade na tua vida o maior propósito que tem, que é a eternidade. Eu fico bobo quando eu vejo as pessoas assim. Eu não simpatia aquele irmão. Você está sendo simpatizado. Você vai viver eternamente com ele. Nós vivemos uma sombra do que é eterno. Lembra quando Deus falou, Moisés, faz o tabernáculo, mas faz segundo o modelo. Moisés não entendeu, falou, segundo qual modelo? Cadê o modelo? Cadê o modelo? Não tem modelo aqui, nós estamos no deserto. O modelo segundo o qual já existe na eternidade. Isso que nós estamos vivendo aqui é sombra do que nós vamos viver eternamente. E como? Nós vamos viver eternamente sem poder nos olhar. Como? Se a Nova Jerusalém, o combustível será o louvor, a adoração, a glorificação. Nós temos que buscar essa liberdade aqui. Aqui. Os seus louvores, as suas orações, as suas glorificações são sombra do que você vai viver na eternidade, querido. Começa a praticar. Sabe uma coisa que eu nunca entendia? Por que todo pregador chama o povo na frente do altar? Eu ficava pensando, por que o pastor, quando termina a pregação, ele convida as pessoas a virem orar diante do altar? O altar é lugar de entrega. O altar é um local de sacrifício. Essa tua mágoa aí, essa tua tristeza, essa tua até dúvida em relação ao poder de Deus, à onipotência de Deus, tem que ser posta no altar. Os sumos sacerdotes do passado, eles sacrificavam animais vivos, eles sacrificavam animais inteiros. Depois precisou mudar, os animais não poderiam mais ser sacrificados somente inteiros. Alguns animais teve que mudar o sistema de sacrifício, porque o altar às vezes não era suficiente para que o adorador fizesse o sacrifício. Se você tem uma mesa de 2 metros quadrados, você não pode botar um bezerro de 10 da roupa dela. As pernas ficam de fora, a cabeça fica de fora. Assim é as nossas vidas. Depois passaram a esquartejar os animais. Por quê? Porque aí os sacerdotes poderiam arrumar o sacrifício de uma forma sistemática a não deixar nenhuma parte de fora. Nenhuma parte de fora. Quando no passado, muitas das vezes ficaram. Então, os sacerdotes, com as peças esquartejadas, eles poderiam arrumar tudo no altar para ser tudo consumido. Vocês estão entendendo? Precisaria ser toda a oferta, todo o sacrifício consumido pelo fogo. Aí eu me perguntei por quê? Porque são áreas das nossas vidas. Quem de nós às vezes conhece pessoas que são uma bênção para dizimar, para ofertar? As suas vidas financeiras são abençoadas, mas o relacionamento conjugal não é. A mulher vai na frente, quando ela alcança 100 metros, ele sai da igreja. Ela vai na frente e ele vai atrás 100 metros antes.
porque o relacionamento conjugal não é bom. Muitas das vezes o relacionamento conjugal é excelente, mas a vida espiritual não está bem. Pessoas que só oram na igreja, que só lembram de Bíblia na igreja. Ele é abençoado em todas as áreas da vida, menos na espiritual. Porque a área espiritual não está no altar sendo sacrificada. A nossa vida física é a mesma coisa. E assim a profissional, a familiar. Deus precisa da sua vida plena. Deus precisa ter você por inteiro. E Ele faz questão. Ele não divide. Ele é capaz de dizer que açoita os que amam e corrige os que recebem como filho. Porque Ele faz questão da sua vida. Deus faz questão da tua família. Deus faz questão das tuas finanças. Deus faz questão da tua saúde. Deus faz questão de um filho, de uma esposa. Ele quer você integralmente, completamente. Então Naamã demorou a entender que ele tinha um propósito, mas Deus tinha dois. Deus não quer te dar a vida abençoada financeiramente só não. Ele quer salvar a tua alma. Só o fato de você estar aqui já diz tudo, querido. Quantos querem ser crente no século XXI? Você quer? Bota a tua vida toda no altar. Bota a tua família no altar. Bota as tuas finanças no altar. Bota a tua vida espiritual no altar. Dê prioridade às coisas de Deus. Ande focado com os céus, alinhado com os céus, alinhado com a palavra. Viva uma vida sadia, viva uma vida de alegria. E no porvir, vá para o céu. Quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, você vai escutar as trombetas. Aleluia. Quem quer colocar a vida no altar hoje? Meu irmão, deixa eu falar para vocês. Hoje nós ouvimos uma palavra que dizia que o passado ficou para trás. 5:17 de 2 Coríntios diz que nós somos uma nova criação. Fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram. As mágoas velhas empoeiraram. Tem mágoas tão velhas que estão empoeiradas com verde, ainda está lá. E olha para lá, mágoa, que mágoa, que tristeza dela. Tem aranha andando nela, mas ela está lá. Hoje é um dia de vitória para muitos, ou alguns. Eu vou fazer essa oração com a permissão do pastor Paulino, porque vocês são ovelhas do pastor. Aleluia. A irmã Maria está fazendo uma oração. Que foram anos em que eu vivia assim, preso a certas amarguras, a certas tristezas, coisas que já não faziam mais parte da minha vida. Algumas síndromes, como a de Jeremias. E fala, Senhor, eu sou só um jovem, não sei nem falar. E Deus tinha todo mundo para colocar os pés daquele profeta. Deus tinha propósito, Deus tinha planos que nem Jeremias imaginava. Mas ele, por causa das síndromes, ele frustraria os projetos de Deus na vida dele. Então, de repente, você está frustrando um projeto grande que Deus tem na tua vida, na vida da tua família, dos teus filhos, tua esposa. Projetos financeiros, familiares. Você quer se despir nessa noite diante de Deus? Se despir. Rasgar o coração para Deus. Fala, Senhor, não vou levar mais o travesseiro essa nada.
Eu não quero mais levar para o meu travesseiro, porque ele não tem ouvido. Não pode me ouvir. Ele não tem boca e não pode me falar. Mas o Senhor sim, o Senhor tem. Se você quer receber uma oração específica, não tem vergonha não, irmãos. Ser valente. Você que quer rasgar o teu coração e dizer, Senhor, aquela mágoa eu não quero mais. Deposite no seu altar. Para que o Senhor queime e ela não faça mais parte da minha vida. A insegurança, a incerteza, timidez, falta de coragem, né? Essa fé efêmera, passageira que você tem às vezes, quando pensa no que você quer e 10 minutos depois você já perdeu ela. Eu quero ter uma fé consistente, sólida, uma fé de verdade, alicerçada na tua palavra, naquilo que a gente ouve e lê. Vem aqui na frente. Você que está em dúvida, vem. Nós somos seres humanos. Somos seres humanos. Aí eu vou perder aqui, vou ganhar mais 1 minuto pedindo para você que tem uma questão como essa, vir aqui na frente. Vem? Porque em quem nós confiaríamos as nossas necessidades? Nas mãos de quem você vai colocar seus dilemas, as suas questões? Não é ninguém? Ninguém? Então vamos lá, em nome de Jesus. Paulinho cortando tudo. Deus nosso Pai, aqui está teu servo, Senhor, diante do altar do Senhor. Nós nem imaginamos o que teu filho tem vivido, mas por essa intrepidez, por esta coragem de estar aqui na frente, eu quero pedir ao Senhor, estenda suas mãos sobre as suas filhas e sobre esse teu filho. Deus, a solução das questões que nós vivemos, sempre a solução está em tuas mãos. O Senhor é a resposta para todas as nossas dúvidas, para todas as nossas orações. Então, nós não imaginamos, mas o Senhor é onisciente. Não somente onisciente, é onipresente, é onipotente, pode todas as coisas. Então abre, Senhor, nesse instante as suas mãos, abre, Senhor, as janelas do céu e na terra dos viventes, abre as portas, Senhor, e traz solução para as questões dos teus filhos, quer ela seja qual seja, Senhor, todas as áreas da vida, se for física, que o Senhor abençoe, bate-se pelo corpo, pelos corpos dos seus filhos. Meu Deus, traga cura para essas enfermidades, dê uma resposta, traga solução, porque é criação tua. O Senhor, como ninguém, conhece cada parte desse corpo, conhece cada órgão interno, conhece cada órgão externo, e o Senhor tem poder de cura, o Senhor tem poder para realizar maravilhas. O Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho, que abriu o Jordão. O Senhor é o Deus das maravilhas e dos milagres. Deus, que os seus filhos saiam daqui nesta noite abençoados, Senhor, abençoados no Senhor, com respostas para as suas questões. Meu Deus, a família alcança cada membro, Senhor, da casa dos teus servos que aqui estão, que eles sejam alcançados nesse instante pelo teu Espírito e que ele trabalhe no coração para que haja conversão, para que haja reconhecimento de que o Senhor, somente o Senhor tem em mãos toda a soberania, somente o Senhor retém o poder, somente o Senhor retém a autoridade. Ó Deus, traz daquele filho para casa, livra aquele marido dos vícios da bebida. Meu Deus, cura o filho do vício das drogas, da prostituição, da fornicação.
vida deles não caminhe. Ah, Deus, aquilo que tem feito separação, tem sido divisão entre a tua bênção e a vida deles, e a oração deles. Ah, Senhor, faz do coração deles o centro do teu trono. Oh, meu Pai, se assenta no trono do coração dos teus filhos. Tome posse dessa vida, tome posse da família. Senhor, faça os seus filhos prósperos, saudáveis. Eles querem oferecer ao Senhor nesta noite, ah, Senhor, um culto sadio, um culto saudável. Por isso eu te peço, repreenda e joga por terra, Senhor, desfaz toda a enfermidade, tudo aquilo que impede os seus filhos de dedicar ao Senhor um culto, Senhor, perfeito. Abençoe a família, que tudo que eles tocam, Senhor, seja abençoado. Deus, que haja diferença e que os familiares percebam a diferença, porque os seus filhos, a partir de agora, Senhor, eles desejam amar mais, se dedicar mais, perdoar mais, ser mais cheios do teu Espírito Santo, que é aquele que vai conduzi-los para a eternidade em Cristo Jesus. Senhor, junto com o pastor, junto com o ministério dessa igreja, nós determinamos e profetizamos vidas abençoadas, transformadas, vidas, Senhor, abençoadas em Cristo Jesus. Meu Deus, eu te agradeço por esta oportunidade. Nós te agradecemos por esta oportunidade nesta noite, oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos juntos, Senhor. Amém. Amém.